E aí, para onde vai um processo afinal? Quem é que decide o que cada juiz julga aqui no Brasil? Bora começar nosso deep dive de hoje, focado nas regras de competência lá do Código de Processo Civil, o de 2015. A gente se baseou nos textos bem explicativos sobre o CPC e também em decisões importantes dos tribunais, sabe? A ideia é descomplicar esse mapa da justiça, sem precisar de tradutor. Exatamente. Competência, assim, de um jeito simples, é como o poder de julgar é dividido, né? Qual fatia da pizza da jurisdição fica para cada juiz ou tribunal? Uma medida mesmo. Ok, boa analogia. Vamos então desembrulhar isso? Parece que o ponto de partida é entender a diferença entre competência absoluta e relativa. Qual é a lógica aí? Olha, a lógica é proteger o que é mais importante para o sistema. A competência absoluta, ela lida com temas que a lei considera essenciais, tipo a matéria que está sendo discutida, a pessoa envolvida, pensa em União, autarquias federais ou a função específica daquele órgão. Ah, o tal do mnemônico MPF, que ajuda a lembrar matéria, pessoa, função. Isso. E por ser tão importante, ela não pode ser mudada pela vontade das partes, sabe? Se um juiz incompetente nesse sentido decidir algo, essa decisão é nula. O próprio juiz tem que reconhecer isso a qualquer hora. Entendi. É uma regra mais dura, para garantir que certos assuntos fiquem nas mãos certas. E a relativa? Bom, a competência relativa ela já é mais flexível. Os critérios são o território onde aconteceu o fato, onde mora o réu ou o valor da causa. O mnemônico aqui é TV. Território e valor. Ok. E aqui, sim, as partes têm mais liberdade. Podem, por exemplo, escolher um foro num contrato. E tem um ponto-chave. Se o réu não disser nada sobre a incompetência relativa logo na contestação, O que acontece? aí acontece o que a gente chama de preclusão. Ele perde a chance de reclamar. E aquele juízo que talvez não fosse o correto inicialmente, passa a ser o competente. É a prorrogação da competência. Ah, entendi. Então a relativa permite essa negociação ou aceitação tácita. Mas eu ouvi falar de um princípio que parece dar uma travada nisso tudo, a perpetuatio jurisdicionis. Como fica? Pois é, a perpetuatio jurisdicionis. Está lá no artigo 43 do CPC. Ela diz basicamente o seguinte: a competência é definida na hora que o processo começa, quando a petição inicial é registrada ou distribuída. Certo. E a regra é, essa competência não muda mais. Mesmo que, sei lá, o réu mude de cidade depois ou que uma lei nova altere alguma regra geral de competência territorial. Isso traz estabilidade, segurança jurídica. Faz sentido para não virar bagunça. Mas essa estabilidade não é total, né? Tem brechas. Tem sim. A própria lei já traz exceções claras no artigo 43. Por exemplo, se aquele órgão judicial simplesmente deixar de existir, ou se houver uma alteração na competência absoluta, tipo, criam uma vara especializada naquele assunto depois que o processo já começou. Ok. Exceções da própria lei. Mas e a vida real? O dia a dia não força outras flexibilizações? Com certeza. A justiça precisa ser prática. Um exemplo muito forte é quando envolve criança ou adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e o entendimento já consolidado do STJ colocam o melhor interesse do menor acima dessa regra da estabilidade. Ah, interessante isso. Como funciona na prática? Se quem tem a guarda da criança muda de cidade e essa mudança for melhor para ela, o processo pode sim ir junto, mesmo que já esteja rolando. A proteção da criança fala mais alto que a regra inicial de onde o processo começou. Entendi. O bem-estar da criança ajusta a regra. Tem mais casos assim? Tem sim. Outro bem comum é na hora de cobrar uma sentença, o chamado cumprimento de sentença. O credor, quem ganhou a causa, não está preso ao lugar onde o processo original ocorreu. Sério? Ele pode escolher? Pode. O artigo 516 do CPC dá essa opção. Ele pode escolher executar a sentença no foro do domicílio atual do devedor ou onde o devedor tem bens. Isso facilita muito receber o que é devido, né? Torna a execução mais efetiva. Bem mais prático mesmo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda sobre divisão, a fronteira entre justiça estadual e federal. Essa sempre gera dúvida. Como que define para onde vai o processo?
O critério principal é quem são as partes, o ratio personae. Se a União, uma autarquia federal ou uma empresa pública federal estiver no processo como autora, ré ou interessada, aí a regra geral que está lá na Constituição no artigo 109 manda o caso para a Justiça Federal. Ok, a presença do ente federal puxa a competência, mas tem exceção. Opa, tem sim, e importantes. A própria Constituição exclui algumas situações. Mesmo com o ente federal envolvido, não vão para a Justiça Federal as causas sobre falência, acidente de trabalho, nem as questões da Justiça Eleitoral ou da Justiça do Trabalho. Peraí, acidente de trabalho não vai para a federal? Mesmo se for contra o INSS, que é uma autarquia federal? Ótima pergunta. E aqui tem um detalhe crucial. Se a ação é contra o INSS pedindo um benefício por acidente de trabalho tipo auxílio-doença acidentário aí, por uma exceção específica, fica na Justiça Estadual. Ah! Agora, se a ação é para pedir indenização por danos morais ou materiais por causa do acidente, mas contra o empregador, aí a competência da Justiça do Trabalho, desde a Emenda Constitucional 45. Nossa, quanta nuance. E se um processo começa na estadual, tudo certo, e no meio do caminho entra a União, por exemplo? Boa. Aí o artigo 45 do CPC diz que o processo tem que ser deslocado. Os autos saem da Justiça Estadual e vão para a Justiça Federal. O STJ tem até súmulas, tipo a 150, a 224, que ajudam a guiar essa mudança. Mas toda vez que um ente federal aparece, o processo muda? Não, nem sempre. Se um órgão federal entra como amicus curiae, aquele amigo da corte que só dá opinião técnica, não desloca. E também se a União entra só por interesse econômico, tipo numa discussão sobre tributos estaduais que podem afetar a arrecadação federal, mas sem ser parte direta na relação principal, também não desloca. A Lei 9.469/97 trata disso. Ufa! E tem mais alguma situação especial com a federal? Tem a competência federal delegada. É uma situação específica do artigo 109 da Constituição, regulamentada por lei. Em comarcas do interior que não tem vara da Justiça Federal perto, a lei fala em mais de 70 quilômetros, o juiz estadual pode julgar causas previdenciárias contra o INSS. Que interessante. O juiz estadual julgando causa federal. E o recurso? Aí que está o pulo do gato. O recurso dessa decisão do juiz estadual não vai para o Tribunal de Justiça do Estado. Vai direto para o Tribunal Regional Federal, o TRF. Entendi. Bom, depois de tudo isso, o que a gente tira de mais importante? Por que é essencial sacar essas regras de competência? Olha, no fundo, entender de competência é saber onde você pode efetivamente buscar o seu direito. É a garantia do princípio do juiz natural de ser julgado por quem realmente deve. A chave é lembrar da divisão: absoluta, mais rígida, por interesse público; relativa, mais flexível; e o princípio da estabilidade, a perpetuatio que segura as pontas. Mas sem esquecer as exceções. Exato. As exceções são fundamentais. Elas mostram que o processo não é um fim em si mesmo, seja para proteger uma criança, seja para tornar a cobrança de uma dívida mais fácil. As regras se adaptam para buscar a justiça no caso concreto. Faz todo sentido. E para a gente fechar, fica uma provocação, né? Com tanta coisa virando digital, processo eletrônico, audiência por vídeo, como será que essas regras, muitas vezes baseadas em território físico, tipo domicílio, vão se adaptar? Como definir o lugar de um conflito que nasce e vive na internet? Pois é, um desafio e tanto para o futuro do direito processual. Como adaptar conceitos territoriais para um mundo cada vez mais desterritorializado. Fica aí a reflexão.